Você acha que não existem conhecimentos ocultos no mundo, não? Sobre o nosso passado? Cara, aí eu não posso afirmar nem que tem, nem que não tem, entendeu? Mas, Para mim, nosso passado, cara, né? a gente vive num mundo onde a mídia mente constantemente pra gente. Aí, sim, Mentiram por isso que pra gente na escola sobre a história. Mentiram pra gente em todos os lugares. Mentiram pra gente na igreja. Mentiram pra gente de tudo que é canto, tá ligado? E aí a gente pensar que existe uma verdade oculta da história do mundo. Pensar que isso é absurdo não é racional, pô. Tipo, as evidências mostram que a nossa sociedade foi baseada em muitas mentiras, né? Então, provavelmente, como a gente entende a história é uma farsa, assim, tipo, é uma farsa construída por aqueles que detinham o poder, e eles criaram essa farsa porque melhor serviam aos propósitos deles de manter o controle da população. Sim, criaram a narrativa ali que melhor adequava ao que eles queriam manter. Isso aí é um ponto. Afinal, quem nunca desconfiou da realidade? Quem nunca olhou para uma manchete e pensou, isso não pode ser tudo? Monark, como qualquer outro ser humano, é atravessado pelo senso de conspiração. E não por ser um excêntrico isolado, mas justamente pelo contrário. Um produto direto da era em que vivemos. Um espelho de uma sociedade saturada de informações e faminta de sentido. O conspirador não é um louco apartado do mundo, ele é muitas vezes a figura que mais tenta compreendê-lo, e nesse esforço quase desesperado tropeça em buracos cavados por suas próprias perguntas. Vivemos em uma era onde a informação não apenas abunda, ela transborda. O mundo não é mais um simples quebra-cabeça onde se encaixa peças dispersas. É um mar revolto de imagens, vozes, dados, ruídos, memes, algoritmos, códigos, fragmentos de discursos e estatísticas que se contradizem. Mergulhar nesse rio de dados exige mais do que sede, exige filtro, e é aí que muitos se afogam. Sem um sistema de filtragem, o sujeito moderno não apenas absorve a água da realidade, mas também os resíduos tóxicos do sensacionalismo, das fake news, dos delírios coletivos. Monark, nesse contexto, é a metáfora encarnada do náufrago. Mas não se trata aqui de defender as ideias propagadas por ele. Algumas são perigosas, mal informadas e socialmente nocivas. Trata-se sim de entender a engrenagem psíquica e social que faz com que alguém como ele, ou qualquer outro cidadão comum, flerte com a teoria de que vivemos em um teatro de sombras, dirigido por elites ocultas. Cidades subterrâneas, lasers no céu, ou alguma ordem secreta e silenciosa que rege o destino do mundo. A necessidade de um inimigo invisível não é nova. Desde os tempos mais remotos, o humano criou mitos para explicar o que não compreendia. Antes era o trovão, o eclipse, o fogo, os deuses. Hoje são os bilionários secretos, as multinacionais obscuras, a manipulação de narrativas pela mídia, as big techs, os governos paralelos, os documentos suprimidos e a OMS. A diferença é que agora o oráculo é o algoritmo, e os xamãs modernos são youtubers, influencers e streamers que, em nome da liberdade de expressão, constroem suas próprias religiões de dúvidas. Uma dúvida que não busca resposta, mas afirmação. E aqui surge uma pergunta fundamental. O que move esse desejo por uma verdade oculta? Talvez seja a impotência. Em um mundo onde o indivíduo é esmagado por crises econômicas, polarizações políticas, desigualdades abissais e uma hiperconectividade que não gera pertencimento, mas angústia, é natural que ele se agarre à ideia de que existe algo por trás. Algo ou alguém puxando as cordas. É mais fácil aceitar que o caos tem um maestro invisível do que o caos simplesmente é caos. O conspirador moderno não busca desinformação, ele busca sentido, e muitas vezes encontra sentido onde não há. O cérebro humano tem horror ao vácuo de sentido. Ele conecta pontos, transforma coincidências em causalidades. Ele sobreviveu milênios por isso, porque viu predadores antes de serem reais, porque intuiu perigos antes que se concretizassem. A paranoia, em alguma medida, foi uma ferramenta evolutiva, mas agora ela está online. E Monark é filho disso. Não é um alienígena do pensamento racional. É alguém que, inserido em um cenário de colapso informacional, foi alimentado a ideia de que há algo que não sabemos. E talvez haja, talvez sempre haja. O problema não é a dúvida, o problema é quando ela vira crença. Quando ela deixa de ser pergunta e vira resposta definitiva, impermeável à crítica, o conspirador crê mais que o crente.
E quanto mais tentam convencê-lo do contrário, mais ele se sente perseguido e logo confirmado de suas ideias. A desconfiança das estruturas de poder em si é saudável, a democracia depende dela. Questionar governos, empresas, narrativas oficiais é parte do que sustenta sociedades livres, mas há uma linha tênue entre a crítica informada e a suspeita delirante. O problema da teoria da conspiração não é duvidar do poder, é achar que tudo é poder, e que esse poder é sempre oculto, sempre maligno, sempre orquestrado, como se o mundo fosse tão coeso, tão coordenado, que até o acaso estivesse sob contrato. Num cenário como esse, não é surpresa que figuras como o monarca ganhem visibilidade. Eles dizem o que muitos pensam, mas não verbalizam. Eles performam a dúvida em voz alta, ainda que com base frágil. E, paradoxalmente, se torna uma bússola para quem está à deriva. A pergunta então se inverte. Como em um tempo onde temos acesso a tanta informação, as pessoas ainda preferem acreditar em certos delírios? A resposta pode estar na própria estrutura das redes. O algoritmo recompensa engajamento, não veracidade. A verdade não é viral, o absurdo sim. A verdade exige tempo, silêncio, leitura, ponderação, coisas cada vez mais escassas. A conspiração é ágil, simples, com narrativa envolvente, vilões claros e soluções fáceis. Funciona como ficção, e como boa toda ficção, preenche vazio. Talvez o maior erro seja achar que o conspirador está completamente fora da realidade. Ele está numa outra realidade criada por ele, mas reforçada por muitos. Um mundo onde as coisas não se encaixam tem que ter um motivo. Onde há fumaça, deve haver fogo. E se ninguém mostra o fogo, é porque está sendo escondido. O problema é que muitas vezes a fumaça vem da fábrica de gelo. Há também uma dimensão emocional nesse processo. Crer numa verdade oculta dá poder simbólico, faz o sujeito se sentir especial, portador de um saber negado às massas. É uma forma de resistência, ainda que ilusória. O conspirador, nesse sentido, é um romântico. Ele quer salvar o mundo, denunciar o engano e acordar os adormecidos. Ele se sente traído por uma estrutura que não compreende, mas que tenta desmontar com as ferramentas que tem ou que julga ter. Quando o monarca fala em liberdade de expressão, em censura, em verdades escondidas, ele toca em uma dor certamente real. A sensação de que estamos todos de alguma forma sendo manipulados. E talvez estejamos. O problema é quando essa dor vira bússola. Quando qualquer sombra se torna um sinal, quando qualquer contradição se torna a prova do crime. Sim, é ingenuidade achar que não existem interesses maiores em jogo. O mundo é governado por interesses, e esses interesses têm rostos, nomes, contas bancárias e estratégias. Mas confundir interesse com conspiração é como confundir chuva com sabotagem. Pode haver planejamento, mas também há contingência. Não há um plano mestre, há muitos planos colidindo, falhando, se refazendo. O mundo não é um relógio, é mais uma feira de domingo, barulhento, improvisado, cheio de empurrões, onde cada um grita de certo modo a sua verdade. Por isso, talvez a saída não seja combater a conspiração com escárnio, mas com certa complexidade, não com a certeza total da verdade, mas com um convite à dúvida qualificada. Mostrar que nem tudo é orquestrado, mas que sim há manipulações, que a crítica é válida, mas exige método, que o real não está oculto, mas embaralhado, e que buscar sentido é legítimo, mas que isso demanda coragem para não se afundar nas respostas fáceis. Monark é só um exemplo. Há milhares. E todos, de alguma forma, somos um pouco assim. Desconfiados, perdidos, carentes de sentido. Em um mundo onde as verdades são negociadas em tempo real, talvez a conspiração seja só mais um sintoma. Um grito mal traduzido de um mundo em colapso. Onde acreditar em lasers, cidades subterrâneas, faz mais sentido do que acreditar que o caos simplesmente é caos. E nesse mundo hiperconectado, é natural que alguém tão poderoso não deixasse algum rastro. Afinal, o poder de verdade não se ostenta, se oculta. Não se mede por seguidores, mas pela capacidade de fazer parecer que nada está sendo feito. E é nesse ponto que o delírio encontra sua faísca. Se ninguém vê, então talvez exista. Porque a verdade, para muitos, só se revela quando nega a lógica. E nesse gesto, o conspirador não se afasta da humanidade, ele a reafirma. Ele é a parte dela em que mais grita por sentido.